Lise chegou, vamos ver se eu fiz certo. Eu fiz! E aí? Oi, Lise, fiz certo, não acertei o botão errado. Deu certo! Aí, estamos Meu aprendendo, Deus, eu também. estamos aprendendo. Olha só, Lise, primeira live do ano, bonita, Olha só, né? E primeira live compartilhada. Obrigada, bonita. muito bom, vamos aí, tamo junto. Para mim é sempre um prazer estar com você, né? Você sabe. Então, gente, para quem, vamos dar um tempinho, né, que ainda não deu, ainda Mas não acho que, não, já deu 7 horas, acho que pode, deu. já, Então vamos. pode ir falando sim. Então tá, maravilha. Bom, gente, peraí, deixa eu me arrumar aqui para não ficar sem cabeça. Ai, Vamos, sabia que assim estava dá, escuro aqui. dá para ver. Então, eu não tenho essas luzes. Ah, então, agora eu tô virando profissional. Já é youtuber. Até parece, né? Isso aqui é do Marcelo, né? Ele que é o profissional, pego tudo emprestado dele. Ai, bom, gente, boa noite. Meu nome é Mara, eu sou psicóloga. Essa querida que está comigo é a bonita da Lívia, né, Lívia? Sim. E, gente, falar um pouquinho do canal e daí a Lizzie se apresenta, né? Tá Então, bom. assim, o canal, o Conexão Mara, que é, né, onde a gente está conversando, ele surgiu por causa da pandemia, né? Ele nasceu em função da pandemia. Nunca tinha pensado em nada disso. E daí, como comecei a conversar com pessoas, com amigos, com o pessoal que eu trabalho, o pessoal andava tenso, né? Ainda anda, a gente continua, né? Na mesma batida. E daí veio o desejo de ter algum espaço, algum canal, onde a gente tivesse acesso a muitas informações, né? Como a gente brinca, a pílulas do conhecimento, né? Pílulas que são vídeos curtos, vídeos pequenos, todo dia alguém posta, e somos em 30 amigos, literalmente. Amigos que eu tive o prazer de conhecer em curso, na faculdade, em viagens, esposas de amigo que se transformaram em amigos, amigos de amigos que se transformaram em amigos. São profissionais super sérios, apaixonados pelo que fazem e que, com tudo isso, ainda dispõem de um tempo para a gente estar trocando essas informações. Então, é um canal delicioso. Se o que vai para o ar, né, esses vídeos que a gente gosta tanto, né, Liz, são gostosos, os bastidores são é uma delícia. Né? Sim. É uma troca muito gostosa, é uma oportunidade de crescimento única, e como um dos nossos colegas, o Sul, fala, é um case de cooperação de sucesso. Sim. É muito bom. Então, quem ainda não entrou no YouTube, entrem, por favor, no Conexão, assistam os vídeos. O objetivo é levar novas informações e possibilidades da gente fazer movimento diferente pela vida. Né? A gente acredita que nós somos a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, a gente precisa fazer o que está na mão da gente, mudar o nosso mundo interno, para a gente poder mudar esse mundão que a gente está dentro, né? Lise, fala um pouco Sim. de você agora, bonita. Sim. E, bom, meu nome é Lise, eu sou terapeuta hoje. Eu era não, né? Sou formada em administração, trabalhei por muitos anos no corporativo e hoje eu sou só a terapeuta. E de constelação familiar, mas aqui no canal eu não falo especificamente da constelação familiar, mas eu falo de um tema que é a leveza, mas que eu consegui isso muito através da constelação familiar. Então, a constelação familiar, as terapias, a gente não precisa dar os nomes. Na verdade, a gente vive isso. E é isso que dia após dia vai ajudando cada um a ter uma vida mais leve, né? E aqui no Conexão Mara, ali o nosso slogan mesmo, é gente que fala com gente. E eu acho que nessa época, assim, nessa fase desafiante que a gente passa de pandemia,
de isolamento, de não poder se relacionar fisicamente com as pessoas, é muito legal a gente poder transmitir, mesmo que através da internet, com vídeos gravados ou através dessas nossas lives, mas algo que conecte as pessoas, algo que a gente possa se conectar com gente, né? Então, é muito rico. Nos bastidores é muito legal mesmo. Eu acho que vale falar sobre isso também, porque a minha experiência, assim, a minha vivência com cada um de vocês no Conexão é essa cooperação, essa colaboração mesmo, sabe? Sem esperar algo de volta, porque é uma coisa muito, assim, gratuita, né? E é Sim. muito legal você perceber que você tem, que as pessoas podem ter isso, sabe? Né? A gente pode transbordar isso, né? Então, É. né? E isso, né, é tão importante da gente pensar e da gente falar, né, Lise, que é exatamente essa Sim, questão de leveza, porque muitas vezes, quando se pensa em relacionamento, seja ele profissional, seja pessoal, tantas coisinhas vão acontecendo, e na pandemia isso está tão forte, né? sim, Da coisa fica mais densa, mais pesada, mais preocupada, né? Mais preocupante, não é mais preocupada, mais preocupante. E a gente sim, pode fazer movimentos para a coisa ser leve. sim. Não é impossível. Não, E a gente, literalmente, quem sabe um dia a gente, né, defende uma tese nesse sentido. Porque, sim, por exemplo, olha só, gente, né, para compartilhar dessa questão da leveza. 30 profissionais com formações totalmente distintas, em mundos totalmente diferentes, em cidades, até em países, né, em países diferentes. E com construções, com verdades, cada um tem a sua verdade, e existe um respeito nessa troca. E acho que isso é muito importante da gente olhar nesse momento, a questão da leveza, né, Elise? sim, O quanto eu respeito o meu lugar, o quanto eu me posiciono com o que é importante para mim, sem desrespeitar o outro. sim, Né? Simplesmente olhando, cada um tem uma verdade, cada um tem uma forma de perceber o mundo. Né? As nossas origens fazem com que a nossa percepção seja diferente, né, Lise? sim. A Lise tem uma raiz nipônica, que eu ainda não descobri a minha, devo ter uma, mas ainda não descobri qual é. Deve ter. Deve ter, né, Lise? Mas isso já faz com que a gente tenha os filtros diferentes. A questão é a gente ver, né, o que é que a gente está fazendo com esses filtros, né? Sim, Como que a gente tá nos relacionando, como que a gente está se relacionando com os nossos filtros e como que eles estão fazendo com que eu me relacione com o outro. Né? Como que você percebe essa questão dos seus filtros, Lise, na vida, já que você fala de leveza e você transmite leveza realmente? Como é que você faz, bonita? é muito bom, assim, quando eu ouço de você, e não é a primeira vez, né, que eu transmito a leveza, porque isso me traz uma. É muito bom, né? Assim, faz um bem mesmo. Na verdade, eu acho que é um exercício diário e eu acho que eu já sofri muito também. Então, acho que chegou um ponto que eu tive que realmente me decidir o que eu quero, o que eu vou fazer para realmente eu mudar alguma coisa, porque chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Tem gente que chega nessa fase com 20 anos, com 30, com 50, com 70 ou nem chega. E tá tudo Sem bem, dúvida. né? Sim, E tá tudo bem, porque realmente cada um sabe o quanto suporta, né? O quanto aguenta. Mas eu, assim, com 35 anos, eu já não aguentava mais, né? Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. E aí, foi quando, através de terapia da constelação e da constelação familiar, eu percebi que eu estava totalmente desconectada da minha origem.
E eu estava desconectada há muito tempo. Então, quando eu consegui fazer essa conexão de novo, sabe? Me reconectar comigo e com tudo que vem comigo através dessa minha origem, foi uma grande, assim, foi uma alavanca mesmo, sabe? Então, eu acho que o meu processo, assim, dessa leveza começou por aí. E eu acho que talvez não, essa é a chave para mim, para a gente ter essa leveza na vida, sabe? E aí eu vi uma frase hoje, eu estava passeando pelo Instagram, eu até anotei a frase aqui, porque essa frase foi muito impactante, né? Eu vi na timeline. E eu não estava procurando nada, eu estava realmente fuçando ali, sabe? É, com tempo sobrando, né? A frase é assim, olha, não se acha a paz evitando a vida. E é uma frase da Virginia Woolf. E aí, porque assim, o que a gente precisa é de paz, né? Eu acho que Sim, todo mundo, e é o que todo mundo quer. Então, assim, essa frase caiu assim, para mim, que assim, era isso que eu sempre procurava, era isso que eu sempre precisava, assim como eu acho que realmente todas as pessoas seja isso que elas precisam, sabe? E como sim, que eu encontro essa paz? Então, assim, eu encontrei essa paz através dessa minha reconexão com a minha origem, que agora é fácil falar, mas eu lembro muito bem que foi um processo bem dolorido, bem desafiante, que foi uma de foi uma decisão mesmo, sabe? Então eu acho que para a gente ter leveza, para a gente ter paz, eu precisei tomar essa decisão, né? E aí aos poucos, acho que conforme você vai percebendo, né, que é possível ter mais leveza, é aquela coisa, você vai experimentando, né? Aí você fala, sim. nossa, como isso é bom. Nossa, como isso é bom. E como é bom se sentir assim. Então, eu fui naquela bola de neve ao contrário, né? Sabe? A bola de neve positiva, assim, tipo, nossa, Bem positivo, né? é muito legal sentir isso. Nossa, mas é muito legal. Então, você vai se encorajando cada vez mais, né? Sim, sim. E é um desafio até hoje mesmo, né? E também, Mara, acho que a gente fala muito no canal, a gente já falou disso várias vezes, as pessoas falam muito isso também na internet, nos livros, a importância também de falar o não, sabe? Eu tenho praticado isso. E Sim. para mim ainda é um desafio falar não. É assim, realmente dolorido, assim, nossa, mas eu tô falando um não pra Mara, nossa, ela vai se sentir mal, aí eu fico pior ainda. Então, assim, ainda é um exercício para mim, mas já é melhor do que era antes. Então, eu tenho conseguido aos poucos falar o não, e quando eu percebo depois que eu não te machuquei se eu falei o não, que você não se sentiu ofendida, que você compreendeu e respeitou a minha decisão, e aí eu percebo que é muito fácil falar o não, mas isso no depois, né? Porque eu antes eu sofro um pouquinho ainda, né? Mas quando eu realmente percebo que falar um não pro outro de alguma coisa que não faz sentido para mim, quando eu reconheço que não é para mim, que não é uma coisa para eu resolver, e que aí é um sim para mim, sabe? Então, né? Para mim isso fez muito sentido, assim, tem feito bastante sentido, né? Mas assim, eu tô caminhando, né? Tô
Então, assim, Mas essa caminhada não passa nunca, né, Lise? exatamente. Essa caminhada não passa, porque dá mesmo, né? Quando a gente fala não, vem uma série de pontos, como que o outro vai ficar, mas Sim, daí entra muito nisso que você falou, né? O não para o outro não é porque não se gosta do outro, porque o outro não é legal, porque não é interessante, não. É porque só naquele momento não cabe para mim. O meu exatamente. sim, falar sim para mim, para uma coisa que eu gosto, é um não para o outro, Sim, né? É mais ou menos assim, vai, não gosto, deixa eu ver, não gosto de Ló, eu gosto, mas assim, não gosto eu de não Lu, daí gosto. a Lizzie adora, ai, para eu fazer a Lizzie feliz, eu vou ter que comer um prato de jiló, e como é que eu fico? Sim, Então, são essas coisas, a gente pode ir equilibrando, e acho que sim, esse exercício, principalmente nesse momento sim, desse distanciamento social, onde a gente está mais fechado, né, em casa ou em círculos pequenos, acaba ficando um exercício muito maior, porque a sim, gente acaba ficando bem próximo de algumas coisas que antes a gente se distraía, não é? sim, Né? A rotina distraía a gente, levava para outros lugares, quando a coisa começava a ficar mais pesado, ou se ficava até mais tarde no trabalho, ou sim. qualquer coisa nesse sentido, né? E agora não tem mais essas escapadas, ou pelo menos Sim. elas estão muito reduzidas. Exatamente. Antes, por exemplo, para quem mora em São Paulo, principalmente, né, a gente sempre tinha a desculpa do trânsito, né? É mesmo, bonita. Hoje ele não existe mais, né? É Então, verdade. assim, são algumas coisas que realmente mudaram. E agora que você estava falando, eu lembrei também sobre essa questão do não, de como isso também é um respeito a gente mesmo, né? Oh, Então, assim, antes da gente respeitar o outro, que é essencial, é respeitar a gente também. Ou primeiro, né? Ou primeiro sim, mesmo. sim. Porque senão o outro também não respeita, Uh-uh. né? Não. E daí, né, pegando aquela frase, para a gente poder tomar a vida desse jeito, né, viver a vida desse jeito, a gente precisa olhar dentro da gente e aceitar. E daí, né, de novo, no começo talvez não seja tão leve, mas ele vai trazendo Sim, leveza, as emoções que moram dentro da gente, né? sim, Porque assim, existe um ode, né, à alegria e ao amor. E daí, se eu sinto raiva, tem alguma coisa errada. Se eu fico triste, tem alguma coisa errada. Não, tá tudo certo. Essas emoções são sim, importantes também, que a gente acolha, que a gente aceite, porque só assim que a gente pode mudar alguma coisa e deixar leve. Né? Então, eu fiquei com sim, raiva. Não posso ficar exatamente. com raiva. É errado ficar com raiva. Não, não é errado, não. Eu só preciso ver o que eu faço com ela. E Sim, daí eu aprendo a lidar com ela e daí fica leve. A leveza não sim. é conquistada assim, né, Lizzie? Não, não mesmo. Não, não é. É essa E construção aí, que você falou. sim, não. E aí, Mara, me veio mais uma coisa agora, é, que também quanto mais a gente nega algo, né? Quanto mais eu nego essa raiva que vem, por exemplo, quanto mais com uma sensação de culpa, alguma coisa que eu realmente não queira sentir, ela toma conta mais ainda da gente, né? Oh, ela Então, pega o painel de controle literalmente, sim, né? pega. Então, E né, a aí, Lila está falando, né, que o papapá não, a Lila falou do não, que não para o outro é ixi, deu não uma para travada. sim para si, e a minha preguiça. Travou? Oh, minha preguiça, o que que você faz Ah, com o ela? Sul falando aqui. Minha Ah, preguiça, o que eu faço com ela? primeiro precisa ver, né, bonito, se é preguiça
ou se é cansaço. Né? Talvez não seja só preguiça, talvez seja excesso de coisas, e daí o cansaço está falando mais alto. Né? Então, às vezes a gente precisa dar uma paradinha, né? Ainda mais quando se faz 500 coisas ao mesmo tempo, daí fica muito delicado. Acho que deu uma travada, Liz. Então, assim, primeiro, né, essa coisa de preguiça é outra coisa, né, gente? A gente também precisa acolher a preguiça, vamos lá. Se faz tantas coisas. E, de novo, hoje, com essa questão de home office, está se trabalhando muito mais do que se trabalhava quando você saía para ir até a empresa ou atender um cliente num determinado lugar. A jornada ficou muito maior. E o corpo precisa de descanso. Também acho. Então, o acolher essa preguiça, olhar, né? E falar assim, peraí, vamos dar uma parada. Será que eu estou fazendo um tempo de descanso? Será que eu estou tendo paradas? Será que eu estou almoçando na frente do computador? Como é que tá tudo isso? Então, às vezes a gente pega uns chicotes que faz a vida ficar mais pesada. Sim. E chicote não é uma boa companhia. Exatamente. Chicote nunca foi uma boa companhia. E acho que, em função de alguns receios, de alguns medos que estão acontecendo atualmente, existe uma cobrança muito maior por uma questão de produtividade, né? De produção, ou se não de produtividade, de estar em atividade. Estudando, fazendo curso, assistindo live. Sim, Não para, a gente precisa sim, parar. sim. A pausa, ela é necessária, né? E, bom, a gente nem precisa falar disso, né? Precisa. Mas também a gente acha que falta, muitas vezes, uma falta de autoconfiança, sabe? Tipo, nossa, Como eu não. assim? É nesse sentido, por exemplo, nossa, será que eu sei o suficiente? Será que eu tenho conteúdo suficiente? Será que eu tenho estudado o suficiente para fazer um bom trabalho? Sabe, é nessa relação de autoconfiança mesmo. Então, as pessoas, às vezes, eu já me vi bastante assim, tá? Então, eu tô falando também da minha sensação, da minha própria sensação, né? Que eu precisava assistir mais vídeos, ler mais livros, fazer mais cursos, e mais treinamentos, para sempre saber mais, porque nunca parecia suficiente. E aí, quanto mais eu buscava esse conhecimento, parecia que eu sabia menos. Então, não me fazia ter essa autoconfiança, né? Tá. E eu acho que boa parte das pessoas também ficam assim. Eu vejo pessoas próximas a mim assim também, né? É, E também nessa fase tem muito conteúdo na internet, né? muito. Então eu acho que aí gera mais ansiedade, assim, tipo, nossa, tá tendo live disso, 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 eu preciso saber disso, disso, mas não consigo assistir todas. Aí já vai mexendo, né? Então Sim. eu Mas acho você que. sabe, Pode diga falar. desculpa. Não, eu acho que essa é trabalhar mesmo essa sensação, sabe? Que a gente não precisa saber tudo. E tá tudo bem. Né? A Não dá gente para saber tudo. não dá. Exatamente. Não dá A pra saber. gente não precisa e não é possível, sabe? Não é. É, No começo da pandemia, eu estava muito nessa ansiedade, né? Porque estava tendo uma série de congressos online, lives, cursos, enfim, né? Uma série de instituições super interessantes abrindo cursos de grátis, né? sim. E daí eu me vi me logando numa série de lugares, baixando uma série de coisas que até agora eu não consegui assistir. Porque Eu também.
Outro dia eu olhei e falei assim, mas gente, onde é que eu estava na cabeça para me inscrever em 3 congressos ao mesmo tempo? Bom, não dava, não tem Sim, como, né? E daí eu fui aprendendo, literalmente, a reduzir, a reduzir. sim, Então, hoje, eu dividi literalmente o meu dia, não de uma forma rígida, mas dividi uma parte do dia é para mim, para cuidar das minhas coisas, né? Para cuidar de casa. A outra parte é para fazer os atendimentos, atender, enfim, fazer o que eu tenho que fazer. Um dia, né? Um período é para estudar, mas assim, né? Mas sem aquela coisa tem que ser assim, não. É para isso. Mas se surgir alguma coisa mais importante ou uma pausa que é importante, é a pausa que eu vou fazer. sim, Né? Ou é assistir uma série para simplesmente para descontrair, mas é ter momentos de, de descompressão, sim. porque tem muita gente interessante fazendo live, tem muito curso interessante. Só que antes de qualquer coisa, nós somos humanos, né? E esse ladinho precisa ser cuidado com carinho, porque senão, Sim. como, né, uma amiga minha escreveu um livro há um tempo atrás, Quem cuida de quem, né? Quem cuida de mim? Então, a gente precisa cuidar da gente, e não só quem é profissional da saúde, todo mundo, né? A gente precisa cuidar da gente para poder dar um suporte para o outro, se o outro precisar, para Sim, poder dar um colo para o outro. sim, E quanto mais conectado, como você falou, né, Lise, a gente estiver com as nossas origens, né? Com pai, com mãe, com todo mundo que veio antes, né? sim, Respeitando e aceitando do fundinho do coração, a coisa vai ficando muito mais leve, né? sim, Como isso é forte. Vem uma força, né, Lise? sim. É muito forte e também o que é muito, eu acho que o que é muito assim também maravilhoso é que a nossa vida, ela é muito mais leve do que a dos nossos pais. Ela é muito mais leve do que os nossos avós, bisavós, tataravós. Então, assim, a gente é muito privilegiado, Muito. sabe? Então, eu até me emociono, assim, porque quando eu lembro e quando eu sinto mesmo, sabe? O que cada antepassado meu passou, assim, sabe? Eu não tenho direito de fazer alguma coisa que não seja boa para mim, entendeu? Eu Sim, não tenho esse direito. Não tenho. é. Mas Não é mesmo. tenho. Olha, Só, só que isso não é uma cobrança, autocobrança. Não é, né? Mas assim, realmente é como se não me fosse permitido, é que sabe? não dá nem para pensar, né, Lise? Exatamente. Não dá para Não dá nem nem para colocar em pensar. palavras assim. Não, Mas assim, não. quando a gente realmente, sabe, sente na gente o que cada um passou antes de nós, tipo, por exemplo, eu não daria conta do que a minha avó passou. É Eu exatamente não isso. daria conta do que o meu pai passou, entendeu? Quando o pai dele morreu, ele acho que tinha nem 12 anos, sabe? Então, são coisas que se fala, gente, vamos pra frente, né? Você sabe que faz acho que umas 2 ou 3 semanas, uma prima me mandou a fotografia do navio que uns antepassados da gente chegaram aqui no Brasil, em final de 1800, né? Então, Daí, quando eu vi aquela foto do navio, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, então, atravessar, né, da Itália para cá, com que condições? sim. Com certeza não Sem, foi em primeira classe, eu tenho certeza sem absoluta disso. condições, aliás, né? Sem condições. É, Sem nem chegar saber aqui, o que tinha do outro lado do oceano. exatamente.
chegaram aqui para trabalhar numa fazenda, numa lavoura, sem falar o idioma, sem nada, né? E foram lá tal, né? Plantavam para comer, matavam, enfim, tudo isso. E daí hoje eu me vejo, quando eu quero qualquer coisa, eu vou na minha geladeira tranquilamente, abro a geladeira, pego, né? Ou peço no iFood, iFood. né? Então, assim, é muita leveza. E Sim, entrar, olhar para isso com carinho, é porque você falou, não é com autocobrança, nem nada disso, mas olhar para isso com carinho e ver, né, como a gente é privilegiado e até olhando para o momento que a gente está hoje, nós temos, né? Olha só, a gente dentro da casa da gente, com tecnologia, com alimento, com teto, com paz, né? sim, Enfim. E a gente vê, às vezes, do lado uma pessoa que não tem isso, né? Que está passando por uma série de dificuldades, a gente está vendo isso no Brasil e no mundo. sim, Então, mais um motivo para a gente viver essa leveza plenamente e ver o que, que a gente pode fazer para contribuir com o outro. sim, Porque esse é o grande barato. Não sim, é o se sentir culpado por ter algumas coisas, por ter algumas facilidades, não. É viver essa facilidade, é agradecer, ter gratidão pela leveza, porque a gente sabe o que, que a gratidão faz com o nosso corpo, né? Todas as sim, substâncias que são produzidas, toda a energia que isso dá. E a partir disso, a gente tem mais possibilidade de fazer coisas para ajudar outras pessoas. E sim, ajudar é estar com, não é fazer por. É exatamente, diferente, sim, né? sim, Porque fazer por não dá leveza. sim. Aí é esperar algo de volta, né? Ah, com certeza. Isso sem Sim, dúvida alguma. sim, Né? E daí as coisas literalmente elas vão simplificando e vão ficando mais leves. O ver que eu fico com raiva, o outro também fica. Que a minha vida é mais leve do que os meus ancestrais. Eles tinham que fazer uma série de coisas a pé e eu tenho um carro, ou ando sim, de ônibus, ou de metrô, ou do que for, mas não sim, preciso ir num lombo de um jumento por quilômetros. exatamente, sim. Né? E daí, quando a gente vai vendo tudo isso, vai ficando muito diferente. Não é só o falar, é o sentir, né, Lisa? Sim, é o sentir. Isso mesmo. É se apropriar também, né? Disso. É, É se apropriar. muito, muito. E o que que. E aí, Mara, você, no seu dia a dia, assim, porque você, a gente se conhece, né, há um bom tempo. Então, para mim é fácil também saber e sentir que você é uma pessoa leve, que você também transmite uma leveza, né? E o que que você faz, assim? O que que você percebe que você consegue fazer para ser assim também? Tá. Bom, primeiro que eu dou algumas escorregadas também. Tamo junta. Escorrego normalmente. Tamo Mas aí. assim, algumas coisas que eu fui aprendendo, né, Elise, com toda a caminhada. Assim, não primeiro, que foi a primeira coisa, mas o que me vem primeiro é literalmente essa questão de acolher a emoção. Hoje, eu não brigo mais de não posso ficar triste, não posso ficar com raiva. Não, não, eu fico. Eu fico triste, eu fico com raiva, eu vejo, daí eu vou ver, né? Da onde que está vindo a tristeza, para qual é o lugar da tristeza, por que que está vindo a raiva, qual é o lugar da raiva, o que é que está acontecendo. E daí com isso eu vou ficando mais tranquila, literalmente. Já briguei Sim, muito com emoção. Né? E hoje isso para mim é tranquilo. Acho que essa é uma das coisas que eu faço que eu percebo que me ajuda bastante. E uma outra coisa que eu até brinco com as pessoas que eu trabalho, né?
mas que eu exercito bastante, não é uma coisa que eu falo para fazer. Na verdade, sempre que eu sugiro para o outro, eu já brinquei antes para ver se dá certo. É, né? Eu acho que é justo, né? Porque senão acho que Sim. fica meio capenga, acho que não é muito legal. É assim, é separar os papéis que moram dentro de uma pessoa. Né? Então, por exemplo, o homem que é o meu pai. Então, o homem que abriga o meu pai, abriga o pai da minha irmã e o marido da minha mãe, e o irmão, e o cunhado, e o genro, tal. Sim. Então, eu literalmente faço essa separação. Eu estou conversando com o meu pai. Então, o marido da minha mãe, se ela tiver alguma coisa É para outro. resolver, eu não tenho nada a ver com isso. Isso eu aprendi na constelação e foi muito importante para mim. Né? O pai da minha irmã mora no mesmo corpo, mas é diferente. Porque quando o pai dela nasceu, eram outras experiências. Eu sou a irmã mais nova, sua filha mais nova. Né? Então ele tinha algumas experiências diferentes de quando eu nasci. Sim. Né? Experiência, situação econômica, momento de país. Né? Eu sou filha da ditadura. Era outra pressão, era outro momento. Sim, Né? Minha irmã com não era. certeza. Né? Então, assim, separar isso também deixa as coisas mais leves. Sim. Porque eu não fico, por exemplo, irritada pela minha irmã, irritada por qualquer pessoa. Não, não, é com ela, é com ele, é com outra pessoa, é com o vizinho, não é comigo. Então, eu acho que isso vai deixando as coisas mais leves. Para Sim. mim, deixou muito mais leve. Deixar cada um no seu lugar, né? Aquilo que você falou, né? Hoje eu sou só a terapeuta, eu aqui sou só a filha. Né? Daí, quando eu estou com a minha irmã, eu sou a irmã dela. Quando eu estou com meu cunhado, eu sou a cunhada. E assim vai indo. Então, esse exercício que eu brinco que é meio esquizofrênico, né? Não me deixa carregar peso extra. Sim. Faz todo Né? sentido, né? Né? Deixa mais leve. Eu lembro quando eu trabalhava em empresa, né? Antes de eu ser consultora, tal, eu era CLT. Eu pegava dores das pessoas, sabe? Poxa, como que fulano falou assim com ela? Gente, então, não é falar que foi certo ou errado, não, mas assim, é a história deles. Eu não sei o que aconteceu. Do meu lugar, com o meu filtro, eu olho de uma forma. Não quer dizer que nem que é certo nem que é errado. Só é bem diferente, provavelmente, do que está acontecendo lá. Sim. Né? E eu acredito que se eu estivesse em empresa hoje, seria muito mais leve. Eu não pegaria as dores. Como consultora, eu já não pegava, porque exatamente eu estava num outro lugar. Sim. Então, isso para mim dá leveza, Lise, dá Sim. leveza. Né? E para você, Exatamente. bonito? O que é Isso que, faz. o que é que você faz? Então, isso do lugar, do papel, para mim também faz muito sentido. E aí eu lembrei, assim, conforme você foi falando, eu lembrei de vários casos, várias situações quando eu trabalhava em empresa. Porque às vezes eu chegava até a julgar, assim, gente, como que essa pessoa pode ter amigos? Sabe coisa assim? Tipo, Sim. a pessoa aqui, ela é tão, não sei, tão grossa ou tão, sei lá, brava. Eu não sei, tô tentando lembrar assim, alguns adjetivos assim. Mas assim, Os porque eu realmente. adjetivos faláveis, né? Os faláveis, exatamente. Faláveis. Os faláveis aqui. Então, assim, aí, tipo, eu sofria. Eu falava assim, gente, como uma pessoa dessa pode ter amigos, sabe? E aí demorou muito tempo mesmo, muitos anos ali para eu realmente ter essa consciência, sabe? Aqui na empresa
ele exerce o papel de funcionário X, que tem um cargo X, e ele é pago para fazer X, então ele precisa ter essa atitude, por exemplo. Sim. E na casa dele, ele é o pai amoroso de duas crianças fofas. E a esposa é apaixonada por ele, entendeu? É, Porque eu chegar, sabe? Então, não precisa ser assim, mas enquanto a gente está ali no meio disso, a gente não percebe, né? não. Então, para mim, assim, foi realmente um aprendizado com o tempo. Com o Sim. tempo e também com pessoas que vão te ajudando nesse processo, sabe? Então, eu acho que a leveza também vem de quem você escolhe estar junto, sabe? Sim. De quem realmente te faz bem, sabe? No coração, sabe? Na sensação mesmo, assim, nossa, quando eu tô com fulano, me sinto, nossa, tão bem que, sabe, é isso que eu quero. E às vezes realmente a gente cruza com pessoas que não fazem bem pra gente. Não quer dizer que a pessoa seja ruim, mas realmente não é pra gente. E aceitar Exatamente. isso, porque quantas vezes também eu não quis ter amizade com pessoas que não me faziam bem. E eu achava que me fazia bem, entendeu? Sim. Mas na verdade, para mim foi um processo de amadurecimento. E eu acho que Ah, mas muitas pessoas passam por isso. Acho que tem gente que tem isso natural, mas eu realmente precisei amadurecer, sabe? Muitas coisas. E também, Mara, o que tem me incomodado um pouco, e eu também me esforço para não ser essa pessoa, mas na verdade eu nem sei se isso tem muito a ver com leveza, mas eu lembrei agora porque é uma coisa que tem acontecido muito. Sabe, tem muitas famílias sofrendo, muitas famílias passando por muitos desafios de saúde, financeiros, de trabalho, de tudo, né? Nem dá para sim. enumerar aqui. Mas assim, a gente precisa respeitar, sabe? Então não dá para eu ficar sendo aquela pessoa. Assim, é a positividade tóxica, sabe? Então eu tomo muito cuidado, assim, eu acho que eu tenho conseguido, mas assim, não é uma pretensão, mas é realmente porque eu não quero isso pra mim. Sabe? Se eu tô sofrendo, se eu tô com algum problema, tipo, respeita a minha dor, sabe? Sim. Então, eu acho que a leveza é disso também, sabe? De eu perceber no outro que eu posso respeitar a dor dele, aí ele se sente respeitado e a nossa relação fica leve e fica assim no fluxo, Sim. né? O acolher, né, Lise? Sim, Porque às vezes não tem o que falar. sim. É, exatamente. Não tem. Não tem o que falar. É o, Não é o tem. ouvir. Acho Sim, que essa questão do ouvir, do acolher, é respeito. sim, sim, É respeito, porque o querer impor aquilo que a gente acredita sim. não dá para gerar leveza. Não. E, e é também, Mara, é o tipo, eu tô ouvindo, assim, eu tô te ouvindo ou eu tô te escutando, É sabe? bem diferente, né, bonita? Sabe? Eu tô realmente assim, prestando atenção em você, olhando no seu olho, sentindo o que você tá me falando, ou eu tô escutando, tá entrando aqui, saindo ali, tô, sabe? Eu acho que também faz muita diferença, né, na relação, Faz, faz. né? Na verdade, né, Lise, se a gente tá inteiro, acho que talvez essa seja uma das questões, né, que Sim, são tantas. Mas se você tá inteiro numa relação, sentindo você, né, todas essas ebulições que vão acontecendo, e sentindo o outro inteiramente, a coisa fica leve. sim, Se existe esse respeito consigo e com o outro, fica leve.
Agora, se começa aquela luta, aquele embate para quem é o mais forte, quem está certo, quem tem a verdade, essa minha Quem, emoção não é certa, essa emoção do outro não é certa, quem ele quem, pensa que é, quem não pensa que é. ou quem sofreu mais. Ah, sim, sim, quem tem mais, Sim, ou quem tem mais, né? Mas assim, quem é, mais, né? Quem é, mais? sim, E daí a gente esquece que a gente só é civilizado do jeito que a gente é, que a gente conseguiu sair da caverna, porque a gente estava junto e as diferenças somaram. Isso deixou a sim, relação leve, sim, né? O mais forte em algumas coisas dava um suporte para quem não estava tão forte, o mais fraco ajudava com a fragilidade, com as forças que ele tinha, e daí a gente conseguiu construir. sim, Se a gente perde isso, se a gente entra nas brigas que se tem entrado, a leveza literalmente vai para o ralo, sim. né? E fica isso daqui, né? Choque em cima de choque, em cima de choque, para provar alguma coisa, porque na verdade tem um buraco imenso dentro de si, né? Sim, exatamente. Assim, é o 880, os polos, na verdade, não é esse o caminho mesmo, né? Não, não, não é, Então, de jeito nenhum. é. Então, eu acho, assim, que mensagem que a gente já está chegando no final, já É, para variar, estourando, é claro, o não, tempo, né, na Bonito? verdade já é 7h45, né? Exatamente. Eu acabei de olhar, eu acabei de ver que a gente já estourou legal, Já né? estouramos. O que você. Qual é a semente que você deixa, Lizzie, né? Para leveza? Qual é a dica que você dá para o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir depois? Qual é a dica que você dá? Qual é o Então, conteúdo? para mim, o que faz sentido, Mara, é falar sobre a paz mesmo, sabe? É essa necessidade de cada um de sentir essa paz. Cada um sabe onde está essa paz. E é realmente assim, e é essa frase de hoje, sabe? Que eu li, eu acho que era o que eu precisava para hoje mesmo. Que não se acha a paz, né? Ou não se encontra a paz, não se tem a paz se você nega a vida. Então, acho que é vivendo, sabe? É uma decisão de viver mesmo, sabe? Viver cada dia é desafiante mesmo. Temos dores, temos emoções, temos sensações, temos histórias, temos traumas, sabe? Todo mundo tem, né? E cada um é um ser especial mesmo, que merece mesmo ter essa paz. Então, acho que a partir do momento que eu escolho viver, e assim, não é sobreviver, é realmente viver, é viver, eu tô nesse caminho de paz. E quando eu tô nessa minha paz, quando eu encontro essa minha paz, a minha família também fica, o outro também fica, então é cada um no seu quadrado, cuidando da sua. É cada um no seu quadrado. Tendo essa paz que a gente também vai transformando o que a gente consegue no mundo, né? Sim, sim. E acho que com tudo isso, né, Lise, lembrar que tudo que a gente precisa está dentro da gente. Sim, sim. Tudo que a gente Tudo. precisa. A gente só precisa acessar. Sim, Mas e não negar a vida é isso, né? sim, É olhar para toda essa potencialidade, para todo esse amor que mora dentro da gente, para todas essas possibilidades que moram dentro da gente e seguir em frente. sim, Né? E fazer com muita felicidade, porque cada vez que a gente está sendo feliz, a gente está deixando muitas pessoas felizes. sim, Né? exatamente. Né? E assim, todos os nossos ancestrais, literalmente, né? Nós somos o sonho Sim, dos nossos ancestrais, essa frase para mim é super importante. Nós sim, somos o sonho dos nossos ancestrais.
E a gente também é o sonho de uma sociedade melhor, de um mundo Sim, melhor. Desde que a sim, gente faça, desde que a gente abrace tudo isso que a gente tem e que a gente construa, não sim, é? Cada vez mais. Então, e é bem esse o objetivo do nosso canal, né? sim. É exatamente isso. Acho que não tinha uma forma melhor de encerrar a nossa live hoje, né, Bonita? Exatamente. Ó, e várias pessoas muito queridas entraram. Muito obrigada aí pela participação, pela presença, pela interação, pelos coraçõezinhos. E Sim, agora é sim. pedir para compartilhar, né, Mara? Compartilhar a E live, comentar na live, a gente vai deixar salvo, né? Então sim. comenta, compartilha. Se não gostou, também fala pra gente que na próxima a gente Ah, dá melhora. sugestão. Toda É, terça-feira tem uma live às 7 horas. sim, Entre no nosso canal, ajude a gente, literalmente, ajude a gente sim, a, a espalhar essas pílulas. A gente acredita muito nisso. A sim, gente acredita que a gente é a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, ajuda a gente a divulgar essas pílulas que são feitas com muito carinho, né? sim. Ó, e o Sul tá avisando que essa live vai estar no YouTube amanhã, lá no nosso canal. Então sigam lá no YouTube, se inscrevam, que lá tá todo o conteúdo. Todos os vídeos Exatamente. estão lá. No próximo mês, a gente está fazendo 1 ano de canal e daí Sim. teremos surpresas. Ainda não sabemos quais são as surpresas, mas teremos surpresas. Vamos fazer e aceitamos sugestões. Aceitamos sugestões. Vocês são muito bem-vindas, sempre. É, A gente constrói tudo junto. Obrigado, gente. exatamente. Prazer. Obrigada, viu, Obrigada, Mara? Um Lívia. beijo. Bom Outro, descanso. amor. Boa noite. Obrigada. Obrigada para você também e Descanse, para todo que mundo. merecemos. Vou merecemos. Tchau, É. gente. Boa noite. E Tchau, tchau. salva aí, hein? Tá bom, pode deixar. Encerrar vídeo. Vamos lá.